Isso aqui é uma bomba e não é exagero. E eu pensei muito antes de fazer esse vídeo para dizer isto aqui para vocês. Eu pesquisei, eu chequei, mais até do que eu sempre faço, porque eu não queria e eu não quero e não vou exagerar em nada. Mas é a verdade, é uma bomba e eu vou provar nesse vídeo. As punições de Donald Trump, elas podem paralisar o STF. Anderton, como assim? É isso mesmo, as punições do Trump, elas podem parar o tribunal. Os ministros não vão poder nem usar e-mail. E isso aqui traz a seguinte pergunta: o STF sobreviverá a Donald Trump? Ah, Deltan, você tá exagerando, então me dá uma chance de te provar que não. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar. Eu te prometo que isso aqui vai ser uma das melhores coisas que você verá por muito tempo. Tem notícia importante chegando para o campo de Jair Messias Bolsonaro. Um gesto que o ex-presidente ansiava muito, há muito tempo, foi feito. Pela primeira vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, refere-se claramente ao julgamento de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal e faz uma defesa enfática do ex-presidente. Deixem-o em paz. O Brasil está fazendo uma coisa terrível na forma como vem tratando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles estão fazendo nada além de persegui-lo, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, tá? Dizendo aqui, né? Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo seu povo. O Donald Trump diz o seguinte: eu conheci Bolsonaro, ele é um líder forte que realmente amava o seu país. Além disso, era um negociador muito duro, ele diz aqui, né? Nas questões tarifárias. A eleição dele foi muito próxima, no sentido de foi muito disputada, né? A eleição que Bolsonaro perdeu, né? A eleição foi muito apertada e agora ele está liderando as pesquisas, o que não é fato, gente, todas as pesquisas. Segue aqui o presidente dos Estados Unidos. Isso, ou seja, né, o que está acontecendo não é nada além de perseguição política, ataque a um oponente político, algo que eu conheço muito bem. Ele disse: aconteceu comigo por 10 vezes e agora o país está... Perdão, gente, desculpa, o quê? Ah, aconteceu comigo 10 vezes mais, obrigada. E aqui ele diz ainda que... as pessoas do país estão vendo o que está acontecendo com o Bolsonaro, que o único julgamento que deveria estar acontecendo com o Bolsonaro é o julgamento dos votos, chamado eleição. Leave Bolsonaro alone, deixem Bolsonaro em paz. Assistindo a um pequeno trecho do anúncio de Eduardo. Pessoal, sobre essa postagem do Trump, muita gente me ligando, eu não posso entrar em detalhes, mas eu só posso garantir uma coisa: essa não será a única vez essa semana que você vai ouvir o governo dos Estados Unidos falando desse tema da perseguição no Brasil. Um abraço, fiquem com Deus. Eu vou te explicar o efeito dominó das sanções que podem jogar o Brasil no caos. Bora lá comigo então direto pro primeiro ponto com esses comentários aqui do jurista Fabrício Rebelo no X. Olha aí. Caso as sanções sejam mesmo impostas, os afetados, os ministros, ficarão impedidos de praticar atos cotidianos banais, como usar o sistema bancário, ter cartão de crédito, o que seria recusado pelas empresas prestadoras desse serviço, os bancos, as operadoras de cartão de crédito. E é aí que se estabelece uma encruzilhada. Qual é essa encruzilhada? Caso não aceitem a recusa, os envolvidos, os ministros, poderão tentar se valer da sua autoridade para tentar obrigar as empresas, os bancos, a atendê-los, inclusive com ordens judiciais direcionadas às pessoas físicas, os dirigentes, dos responsáveis pelos bancos, num cenário típico de ditaduras. Gente, imagina aqui o seguinte cenário comigo. Vem as sanções, os bancos bloqueiam, trancam o patrimônio dos ministros, cancelam as contas bancárias, os cartões de crédito. Aí você imagina lá o Moraes, o Gilmar, o Dino, o Toffoli, a Carmen Lúcia, indo lá passar o seu cartão Black para pagar o pão de queijo e o cafezinho na padaria, e aí eles ouvem um barulhinho, e o aviso na tela: transação não autorizada, contate o seu banco. Aí eles vão lá, pegam o celular desesperados, abrem o app do banco e dão de cara com aquela mensagem:
Sua conta foi bloqueada. Você consegue imaginar o desespero deles? Ó, se você gostou, já deixa aí a sua curtida para que mais gente goste também de imaginar essa cena e mais, para você e outras pessoas entenderem que eles não vão aguentar. Eles vão dobrar a aposta, eles vão querer mandar os bancos brasileiros liberarem as contas deles, tudo em 1 hora, sob pena de R$100 mil, busca apreensão, prisão dos representantes legais no Brasil e o que mais a gente conseguir imaginar. Foi exatamente o mesmo tipo de truculência que o Moraes fez com o X e com a Starlink no ano passado. Não seria novidade isso. E é aí que a cobra vai fumar. É aí que pode vir o caos, que é o que o Fabrício Rebelo descreve no fio dele. E aí você poderia dizer, Deltan, exagero, por que caos? Gente, por que caos? Porque quando você começa a ameaçar os bancos a aceitar as contas do Moraes, do Dino, da Carmen Lúcia, etc., aí os bancos ficam sujeitos às sanções americanas. Tanto não é exagero que eu vou te mostrar agora quem tá com medo disso. E bora então para o segundo ponto aqui, com essa reportagem exclusiva da revista Veja, mostrando como o medo está imperando no governo Lula por causa das sanções. Efeito Alexandre. O governo teme que possível sanção a ministros atinja bancos brasileiros. Opa! Tá caindo a ficha agora, então é? Bora ler isso aqui que tá caindo a ficha no governo Lula. Sob reserva, o corpo jurídico de diferentes ministérios e do Palácio do Planalto recebeu nos últimos dias ordens para mapear possíveis consequências para empresas e autoridades diversas, caso o ministro do STF, Alexandre de Moraes, seja de fato alvo das sanções dos Estados Unidos com base na chamada Lei Magnitsky. A preocupação do governo é que grandes bancos nacionais que operam nos Estados Unidos e fazem transações em dólar possam de alguma forma ser penalizados na esteira da briga entre o governo de Donald Trump e o juiz da Suprema Corte. Silêncio, pessoal, silêncio. Silêncio, que o governo Lula está descobrindo como funcionam as sanções da Lei Magnitsky. Algo que a gente já explica aqui no Falava faz dias que a gente está explicando isso e agora está caindo a ficha por lá. Parece que a ficha caiu mesmo. Dá uma olhadinha nisto aqui, ó. O imbróglio acendeu o sinal amarelo no Palácio do Planalto, por quê? A depender da extensão da canetada do Trump, a penalidade a Moraes poderia implicar em multa a bancos brasileiros que estariam em casos específicos sujeitos ao ordenamento jurídico americano. Pelo diagnóstico do governo, funcionaria assim. Mesmo que o ministro do STF não tenha um centavo em contas correntes dos Estados Unidos, os bancos brasileiros que operam em território americano poderiam sofrer multas se transacionassem com Alexandre de Moraes ou com familiares e empresas ligadas a ele. Exatamente, gente. É esse o diferencial das sanções da Lei Magnitsky. E é por isso que essa é uma das maiores armas do arsenal diplomático americano. É o fato de que as sanções são aplicadas nos Estados Unidos, mas elas têm efeitos fora dos Estados Unidos, extraterritoriais, ou seja, efeitos que são sentidos fora do país, porque bancos e empresas do mundo inteiro mantêm negócios, parcerias comerciais com empresas americanas, ou então operam em território americano. Lembre que a economia mundial, ela transaciona em dólar. Dólar é a moeda comum. E aí os bancos brasileiros têm que ter um banco correspondente ou uma filial deles mesmos dos Estados Unidos. E aí eles acabam ficando sujeitos às punições dos americanos. Então, mesmo que o Moraes não tenha bens ou contas lá, os bancos brasileiros que operam lá ou fazem negócios com os Estados Unidos vão ter que obedecer às punições. Ou eles também vão ser punidos. Eles vão ser alvos do que a gente chama de sanções secundárias. Isso significa que o Moraes não vai poder ter conta nem no Banco do Brasil, gente. Nem no Banco do Governo brasileiro. Porque até o Banco do Brasil tem filial ou opera nos Estados Unidos. E já existem precedentes do que aconteceu no passado quando um banco brasileiro desobedeceu a uma sanção americana. Dá uma olhadinha aqui, ó. O precedente mais próximo, mapeado pelo Executivo, pelo governo Lula, ocorreu há cerca de 15 anos. Quando o Banco do Brasil foi multado pelo governo americano por permitir que uma pessoa punida utilizasse uma conta dela em uma agência da instituição financeira nos Estados Unidos para receber valores. E mais, depois que as punições vêm, é comum que os bancos encerrem as contas do punido de um jeito ou de outro, só para evitar a dor de cabeça. Olha aí, ó. Especialistas consultados por Veja dizem que uma prática comum entre instituições financeiras é fechar as contas das pessoas penalizadas pela Magnitsky para evitar futuras dores de cabeça. Entre interlocutores que acompanham a situação dentro do governo, a avaliação é de que os desdobramentos de uma eventual punição ainda são imprevisíveis. Mas os bancos, ainda que pressionados por eventuais multas, não retirariam o ministro do STF da sua lista de correntistas.
Gente, isso aí eu quero pagar para ver, porque multa pode ser só o começo. Eles podem determinar que outros bancos dos Estados Unidos encerrem suas relações com os bancos que não cumprirem as ordens. Então isso aí eu quero pagar para ver. Gente, de quem será? De quem que vocês acham que o Itaú, o Bradesco, o Santander, o Banco do Brasil, o Nubank e todos os outros bancos têm mais medo, hein? Você acha que eles têm mais medo dos Estados Unidos ou de Alexandre de Moraes? Olha, eu tenho a minha opinião. Moraes pode muito, mas não pode tudo. E o Big Stick americano é muito maior. É um tremendo de um porrete. Você consegue imaginar os bancos brasileiros excluídos do cenário internacional? Isso simplesmente inviabiliza importações e exportações. Isso instala o caos financeiro no Brasil. E é por isso que o governo brasileiro está tão preocupado. Aí você agora está assumindo de fato a defesa do Felipe Martins, é isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Sabe que o Felipe Martins, eu já tenho uma proximidade grande com o Felipe. E por uma questão de incompatibilidade num certo momento ali, eu não tive proximidade com a defesa, né? Mas agora, no início da instrução processual, iniciando a instrução processual, aí eu aceitei a proposta do Felipe de assumir a instrução, compor a equipe. O Felipe já tem uma equipe de defesa, eu venho para somar, para assumir a instrução. Porque agora o que você tem? Agora começa a audiência, dia 14 iniciam as audiências do Felipe, do núcleo 2. Então testemunhas serão ouvidas e depois você terá, antes da sentença, alegações finais orais. Então eu venho para somar a equipe do Felipe. Veja que os processos foram cindidos, né? Então eu continuo na defesa do Coronel Azevedo, porque estão em processos diferentes. Foi uma das conversas que eu tive lá atrás com o Felipe. Foi uma decisão que eu tomei de ficar só na defesa naquele momento do Kid Preto, né? O Felipe estava sempre muito bem assistido, com o doutor Sebastião, aí o doutor Marcelo também dá continuidade. Então agora a equipe continua a mesma. O doutor Marcelo, aquele que fez a sustentação junto com o doutor Sebastião, vai ficar com as situações internacionais, ele vai ficar exclusivamente com a parte internacional e eu vou assumir a instrução, a parte de audiência, a parte da oralidade. Agora a guerra que vem de audiência mesmo, entendeu? Mas o Felipe é um amigo, eu já tenho proximidade há muito tempo com o Felipe, é um amigo próximo, e eu não vou deixar ele sozinho, né, gente? Não se abandona, um amigo. Então, vamos para cima. Vamos fazer o que tem que ser feito. Doutor Cecchini, e quando que vai ter a próxima audiência? Então, terminar as audiências do núcleo 1, né, Alan? Então, esse processo está dividido por núcleo 1. O que acontece? Só para vocês entenderem. A gente chama isso aqui de ação penal pública. Ação penal pública. A ação penal pública, ela tem uma especialidade que se chama princípio da divisibilidade. O que significa? A acusação pode decidir por cindir as denúncias. É assim que funciona. Ele pode fragmentar a denúncia. É um fato só, fragmentado. Tá? Então é assim que acontece. Por estratégia, a acusação quis fracionar a denúncia. Tá? Por estratégia. Então, o núcleo 1, que é o núcleo do Bolsonaro, que é o núcleo que o Felipe deveria estar. Gente, desculpa os gritos da minha filha no fundo, ela puxou a mãe. Né? Foi isso que ela não, quase não dá pra ouvir, fica tranquilo. Tá. Quase então, não dá pra ouvir. O núcleo 1 é o núcleo do Bolsonaro. É o núcleo que o Felipe tinha que estar. Porque colocaram o Felipe no núcleo 2 nitidamente para ele não enfraquecer o núcleo 1. Todo mundo sabe a fragilidade da acusação do Felipe. O núcleo 2 que o Felipe está não tem qualquer relação com o Felipe. Os outros acusados no núcleo 2 têm nada a ver com o Felipe. Então a acusação veio e cindiu as denúncias de um mesmo caso, cindido em 4 denúncias. Agora que terminaram as audiências do núcleo 1 com o interrogatório dos acusados, começam as audiências do núcleo 2. Dia 14 será a primeira audiência do núcleo 2 com a oitiva do Mauro Cid. Então é por isso que eu ingresso agora na defesa do Felipe Martins, para fazer as audiências e alegações finais orais. Então dia 14 agora começam as audiências do núcleo 2. Felipe Martins, do Felipe Martins, Mauro Cid começa a ser ouvido, G. Dias vai ser ouvido, todo mundo de novo. Agora
agora vem um processo novo, entendeu? Tudo de novo. Terminou do núcleo 1, agora o núcleo 2. Nossas testemunhas serão ouvidas. É um novo processo praticamente. Tudo de novo. Agora, me explica uma coisa. Ele não deveria estar sendo julgado no STF até onde eu sei. Certo? O Felipe Martins. E isso tem levado, não só o Felipe Martins, mas várias outras pessoas para a coisa. Pedir só a produção para colocar a câmera em mim, para dar um descansinho pro convidado de vez em quando, beber uma aguinha. Aí, valeu. Ajuda, né? Ajuda. O paletó é o Hugo Boss, velho. E eu quero só que você explique um pouco pra gente isso, né? Porque é tudo tão confuso, doutor Checchini, o fato que está acontecendo hoje nesses julgamentos. É um julgamento, ou vários, né? Dentro de uma coisa que não deveria acontecer. O Congresso americano, o Congresso brasileiro já tinha deixado claro a situação do Ramagem. Ele seria a causa de todos esses julgamentos e o fato de que não deveria haver esse julgamento, até onde eu me lembro. E agora o só assume a defesa do Felipe Martins e a gente quer entender bem como que isso pode ser feito, ou seja, como que essa defesa pode demonstrar as irregularidades, os problemas, não só para a corte brasileira, mas inclusive para tomar proporções internacionais. O Trump falou que vai estar assistindo, ou seja, em outras palavras, o Trump vai te assistir, Chiquinho. Uhum. Olha só isso. Não é um exagero da minha parte. Tô falando sério, né? Agora eu posso falar do caso do Felipe Martins. Agora, definitivamente, eu sou advogado do Felipe, então agora eu posso explorar melhor. Agora eu já tive acesso a tudo, tô tendo acesso a tudo. É absurdo, mano. É muito pior do que eu imaginava, é bizarro. Hoje passei a manhã no telefone com o Felipe. Cara, é gritantemente absurdo, é criminosa essa acusação, tem crimes em cima de crimes. Alan, o Short tinha que ser processado criminalmente. É absurdo. É absurdo o que aconteceu nisso daqui, tá acontecendo. Só pra vocês terem noção, eu vou falar alguns pontos pra vocês, tá? Vamos lá. 3/5/2023. 3/5/2023, tá? Mauro Cid é preso, tá? 3/5/23, Mauro Cid é preso. Tem fato nenhum que justifique a prisão. Bum! Mauro Cid preso. 3/5. Ele fica preso um mês. Lá em junho, então no mês 6, ele é proibido de visitar o pai sem autorização. Então receber visitas do pai, tá? Então ele é proibido de receber visitas. Então veja, ele é preso no mês 5. Mês 6, sem motivo nenhum, eles proíbem ele de receber o pai, tá? Dia 19/8, ele não recebe mais visita de ninguém. Inclusive, é proibido de receber visita da esposa. Olha só isso aqui, cara. O cara é preso no mês 5. Mês 6, ele é proibido de receber visita do pai. Mês 8, ele é proibido de receber visita da própria esposa. Meu Deus. Aí ele é proibido, 2 dias depois, ele é proibido não só de receber visita da esposa, mas de qualquer comunicação, inclusive telefone e e-mail. Mês 8. Aí, isso dia 23. Dia 25, 2 dias depois, ele presta um depoimento na PF renunciando o direito ao silêncio. Tá entendendo isso? Aham. Mês 5, Mauro Cid é preso. Mês 6, ele é proibido de receber visita do pai. Mês 8, ele vai segurando a pedreira. Olha, ele fica segurando o rojão. Então, maio ele tá segurando o rojão. Junho ele tá segurando o rojão. Julho ele tá segurando o rojão. No mês 8, 4 meses depois, 3 meses depois, ele é proibido de falar com a esposa. Ele não aguenta 2 dias. Quando sai a decisão proibido de falar com a esposa, 2 dias depois, ele procura a PF e fala, quero delatar. Isso dia 25/8. Dia 6/9, uma semana depois, a PF vem e já apresenta o termo de intenções de delatar para ele assinar. Ele assina. Dia 6/9 ele assina. Dia 9, 6, 7, 8, 9. 3 dias depois homologa o acordo de delação e ele é solto. Presta atenção.
Dia 23/8, desculpa, é muito número, mas ó, dia 23/8 ele é proibido de falar com a esposa. Dia 25/8 ele fala que quer delatar. Dia 6/9 ele apresenta a intenção de delatar. Dia 9/9 ele é solto. Esse é o Mauro Cid. Olha isso daqui. Então esse é um dos pontos. Ele segurou 3 meses o Rojão preso. Em uma semana, depois que ele é proibido de falar com a esposa, sai a delação dele e ele fala tudo que tem que ser dito. E aí todas aquelas visitas, né? Volta, refaz, 11 vezes refazendo o depoimento. 11 vezes depois disso daqui. Como acreditar nessa delação? Pois é, e Chiquini, eu queria ouvir de você, bem, antes de tudo, agradecer a nossa audiência, agradecer ao Pittoli da Auriverde, né, Alexandre Pittoli está retransmitindo o Conversa Timeline lá no canal da Auriverde, então um grande abraço para o Pittoli. Grande Pittoli, um amigo do peito. Pois é, e dá aí as boas-vindas a todo mundo da Auriverde que está assistindo também, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua audiência, pelo seu carinho. E avisar vocês que batemos recorde hoje, né? A transmissão já tem mais de 15.100 pessoas ao vivo só no Conversa Timeline, só no canal do Conversa Timeline. Ali no total já são mais de 20 mil pessoas. Eu não consigo chegar daqui, tô sem um óculos, daqui a pouco eu coloco para falar para vocês. Total mais de 25 aqui na nossa transmissão. 25, né? Mais 25 mil aqui no total, sem contar a Auriverde. Não ter dado muito número, vocês conseguiram entender todas essas datas? Sim. Sim, mas eu queria, Chiquini, entender de você sobre, óbvio, aquilo que você pode falar nesse momento, né? Não queremos comprometer nenhuma estratégia da defesa, mas o correto, então, pelo que a gente já viu até agora, seria nem haver julgamento, quanto mais uma condenação em relação ao Felipe Martins. Qual que é a sua perspectiva em relação aos próximos passos no STF? Eu sempre disse, Max, que quando iniciassem as audiências judiciais, tudo mudaria. Eu sempre falei isso, né? Vocês são prova. Quantas vezes eu estive na timeline e eu falei isso. Por quê? Porque deu olho no olho. Então veja, o Mauro Cid, por exemplo, ele é obrigado a falar a verdade. Ele é obrigado a falar a verdade. Então todas as perguntas que fizermos, ele vai ter que responder. Então, nós teremos o G. Dias tendo que falar a verdade porque é testemunha. Tá? O Núcleo 1 já nos deu muitas respostas. O Núcleo 1 já tira o Felipe Martins de tudo. Então, só para vocês entenderem, quem é Felipe Martins nessa acusação? Tá? Isso é muito importante. Eu quero explicar para vocês, pela primeira vez, exatamente quem é Felipe Martins em tudo isso. Tá? O Felipe Martins ele é colocado, em específico, em 3 situações. Só para vocês entenderem. Tá? Ele é colocado numa reunião do dia 18 de novembro. 18 de novembro. Tá? O que eles falam nessa reunião de 18 de novembro de 22? Que teria sido apresentado, as primeiras considerações da minuta. Como que eles justificam que o Felipe esteve nesse dia 18? Eles usam um documento do dia 19. Então eles falam que a reunião do dia 18 aconteceu, porque no dia 19 tem uma entrada do Felipe Martins. O dia 18, nos horários que eles falam que essa reunião do dia 18 ocorreu, não bate com nada. O Felipe Martins junta Uber, junta cartão de crédito. Então, no horário que eles falam que a reunião está acontecendo no dia 18, o Felipe Martins está em outro lugar, com prova de Uber, com prova de cartão de crédito. Lembra, gente, Felipe Martins mora no Paraná. Lá em Brasília, ele anda de Uber. Então, inúmeras provas de que ele não estava nessa reunião. Tá? A segunda reunião importante, então ele está em 3 fatos na denúncia. Primeira reunião do dia 18 de novembro de 2022. Ele prova que ele não estava. Opa, beleza, zerou. Segunda reunião que está na denúncia contra ele, dia 18 de dezembro.
dia 18 de dezembro, tá? Ele tem prova que não estava. Outra reunião, dia 19 de dezembro, ele prova que não estava. Então se imputa ao Felipe Martins 3 reuniões que ele tem prova documental que ele não estava. Olha Que só. prova é essa que ele tem? Ele tem prova de Uber, de cartão de crédito, tem prova de viagem que ele teria feito. Então veja, a Uber tá mentindo? O cartão de crédito tá mentindo? Esses são os pontos. Outra coisa. Não, e um detalhe, desculpe interrompê-lo, doutor Chiquini. Vai lá. Salvo engano, a própria Uber, porque eu sou motorista de Uber, né? A Uber tem como pegar a geolocalização de quem pediu. Ou seja, se eles alegarem que quando ele pediu Uber... Já tem. Ele tem a geolocalização. Ele tem geolocalização do Uber. De tudo. De onde pediu, de onde desceu, tudo. A Uber fornece a geolocalização dele. Então... Tudo. Ele tem prova documental, explícita, incontestável, que ele não estava nas únicas 3 reuniões que a denúncia coloca. Meu Deus. Ah. É uma É bem vergonha parecido isso. É com uma você. vergonha. Alan, quando eu comecei a olhar a defesa do Felipe Martins, que eu tenho que me preparar para audiência, eu falei, cara, é a mesma coisa que tá acontecendo com o meu outro cliente. Igual. Aí, olha só. Cara, é absurdo isso daqui. É absurdo. Tá? Eu tenho autorização do Felipe para expor. Tá? A gente vai expor mesmo, a gente não vai deixar pedra sobre pedra. Tá? Olha só. Todo mundo sabe que o Felipe Martins foi preso em 2024, né? Todo mundo sabe disso. Fevereiro de 2024, o Felipe Martins ele é preso. Por que ele é preso? Por causa dessas 3 reuniões? Não. Ele é processado por causa dessas 3 reuniões. Então, toda a nossa defesa é em cima dessas 3 reuniões. Tá? Ele é processado por isso. Mas ele é preso porque dizem que no dia 30 de dezembro, ele foi junto com o Bolsonaro para os Estados Unidos, certo? 30 de dezembro de 22, ele foi com o Bolsonaro para os Estados Unidos. É isso que a acusação fala. Alan, olha isso daqui. Olha isso aqui. Ele é preso em fevereiro de 2024. Decorem isso. Fevereiro de 24. Com a alegação de que ele teria ido para os Estados Unidos com o Bolsonaro em final de 22. Tá? Então, fevereiro de 24 ele é preso. Desde setembro de 23, a Polícia Federal, a PGR e o STF tem a geolocalização do Felipe Martins que ele não saiu do Brasil. Doutor Chiquini, desculpe interrompê-lo, mas é porque eu gosto muito da participação da nossa audiência. Eu pedi até para o Max dar uma olhada lá nos comentários da Hora Verde. A câmera aqui, produção, rapidinho. Olha que comentário pertinente, e isso é verdadeiro, porque eu, como motorista de Uber, eu sei disso. Comentário da Conceição. Talvez a empresa Uber tenha até a filmagem do Felipe dentro do carro. Sério? Sim, porque que acontece? Nem sempre é gravado, mas quando o usuário pede, ou o motorista, salvo engano, você tem como gravar. E o que acontece? A Uber, vou explicar uma coisa para o senhor, a Uber, ela fica o celular no carro. Se eu fico utilizando o telefone, a Uber reclama. Então tem que estar num local onde o telefone fica parado e eu não tenho que ficar encostando no telefone até mesmo para poder dirigir. Né? Não é o meu caso, porque eu uso Tesla, né? Então eu não preciso ficar com a mão no volante o tempo todo. Mas normalmente os outros carros, você tem que estar ali dirigindo e aí o telefone fica ali parado. E aí inicia a gravação. Quando você inicia a viagem, fica o botãozinho, fica um símbolo vermelhinho, está iniciando ou áudio ou vídeo. Isso é para proteção tanto do motorista quanto do usuário. Eu posso pedir isso? Pode. Comentário da Conceição aqui, por isso que eu... Gente, se eu estiver olhando muito o celular, é porque nós gostamos de estar... Isso aqui é uma conversa, nós gostamos de conversar com vocês. Então, obrigado, Conceição, pelo seu comentário, porque isso me lembrou, eu sou motorista, eu sei disso. Tem a gravação. Entendeu? Aqui, ó, olha o que o Adriano diz. Peguei Uber semana passada e vi uma mensagem. Sua viagem está sendo gravada. Tem que ver se em 22 tinha essa tecnologia, né? Eu acho que sim. Tinha. Já tinha, né? Não eram muitos motoristas que tinham, né? Então a probabilidade é menor, de fato, mas eu acho que vale a pena averiguar. Né? Aí olha essa, Alan.
Olha essa, Max. Aí, muito bom, Alan, muito bom. Eu vou providenciar. Desculpa interrompê-lo, mas é porque assim, eu Maravilhoso. depois passo o comentário e o pessoal participa aqui. Eu gostei muito desse Maravilhoso. comentário. Aí, olha só. Vocês viram o que eu falei aqui? Em fevereiro de 24, pedem a prisão do Felipe Martins. Em fevereiro de 24. Só que eles sabem desde setembro de 23 que o Felipe Martins não tinha saído do Brasil. Por quê? Desde setembro de 23, eles já estão com a geolocalização do celular dele. A TIM juntou agora no processo. A TIM vem agora no processo recentemente e fala assim, ó, a gente já tinha mandado as herbes para vocês em setembro de 23. Eles estavam escondendo que sabiam. Ou seja, eles pediram a prisão do cara para forçar a delação dele como fizeram com o Cid. Isso é tortura. O Felipe Martins é preso para delatar. Eles sabiam que o Felipe Martins não tinha saído do Brasil. Eles sabiam. Isso é tortura. É, ele é torturado para delatar. Tanto que, sem motivo nenhum, quando o Felipe banca uma decisão, vem uma decisão e fala assim, Felipe, abra mão dos teus sigilos, abra mão de tudo, abra mão de tudo. Ele fala, não, ele vai pra solitária. Fica 10 dias na solitária. Ou seja, se o Dr. Cecchini mostrar isso no dia do julgamento, Eu tenho tudo isso. o Trump vai ter conhecimento de que está sendo feita tortura. Sim. E eu queria saber também, doutor Cecchini, se vale a pena, bem, não sei se isso já foi feito, talvez, né? De entrar com uma denúncia no Tribunal Internacional, né? Vai ser feito. Por isso que a defesa foi cindida. Eu vou cuidar da defesa criminal do Brasil e o doutor Marcelo vai ficar com essas denúncias no internacional. Pra gente trabalhar com excelência. Não adianta eu focar no Brasil e focar no internacional, entendeu, Max? Então nós dividimos as estratégias. Eu assumo o rojão dessa criminal e o doutor Marcelo, aquele que fez aquela brilhante sustentação no STF, lembra? Vai, um advogado de Porto Alegre, sensacional, brilhante. Ele vai ficar com essa parte internacional, né? Aí, olhem só isso. Aí quando a advogada do Felipe, Ana Bárbara, que será nossa testemunha no processo também, será nossa testemunha, quando ela começa a peitar nos Estados Unidos todas essas entradas e saídas, todo esse problema, tá? Quando ela começa a peitar tudo isso, e a imprensa americana começa a cobrar o Departamento Americano de Imigração, tá? Aí o Felipe é solto. Lembram disso? Aí ele solta o Felipe, porque o negócio ficou ruim. Solta o Felipe. Cara, na denúncia do Felipe, eles não citam a viagem dele para os Estados Unidos, eles fingem que nunca existiu essa discussão. Ele está sendo processado criminalmente, a denúncia foi recebida e eles fingem que a prisão dele nunca existiu. O PGR não faz menção à viagem dele para os Estados Unidos. Por quê? O cara foi preso, o cara ficou 6 meses preso por ter viajado para os Estados Unidos. A denúncia não faz referência a essa viagem. No relatório final do Shore, no relatório final da Polícia Federal, ele, para corrigir a caca de ter pedido a prisão, ele diz assim, de fato, o Felipe não viajou, mas o Felipe fingiu que viajou para enganar a gente. O Shore coloca no relatório final. O PGR vem e finge que isso não aconteceu, nem menciona isso do relatório final do Shore. Olhem o que é esse troço. Então, assim, nós estamos conversando aqui em 10 minutos. Se eu ficar aqui 4 horas, eu mostro coisas para vocês. Aqui. 4 horas de absurdos e ilegalidade. Agora, Max, isso que o Dr. Cecchini falou, agora eu quero te ouvir de uma coisa bem interessante. O Shaw teve na Disney, né? Não tô brincando, não, é sério, tá, gente? Ele teve em Orlando, teve na Disney, passeando. Do nada ficou com medo de viajar, mano. O Shaw ficou com medo de dar um rolê em Orlando de novo. Parou de viajar do nada. E aí, Max? O Max tá com uma sequência de links aqui, porque a Daniela Lima disse que era mentira, que o Trump falou que o Bolsonaro estava liderando. Você vai querer mostrar isso aí, Max? Coloca aí na tela, produção. Já temos que o Max tem aí? Vamos lá. Alguns links aí de pesquisas recentes que mostram que sim, que o Bolsonaro lidera as intenções de voto. Ou seja, Trump não está mentindo. Trump não está mentindo. E nós mostramos isso aqui, inclusive foi pauta no Conversa Timeline, que não só o Bolsonaro venceria, mas a Michelle e o Eduardo também venceriam, né, no caso de um segundo turno entre cada um deles e o Lula. Então, não é mentira do Trump.
A Daniela Lima, obviamente, né, ela tinha que falar alguma coisa, então ela tira esse dado daí. E ainda tem mais. Agora também peguei o link da CNN falando sobre o assunto. Tá muito satisfatório, cara. Tá muito satisfatório essa manhã. A gente agora Grande dia. já é grande dia. Já é tarde aqui também em Orlando, né? Agora são. Olha aí. É isso aí, da exame. Lula pede para Bolsonaro. Como é que é? E Ali. empata com outros 4 nomes de direito ao segundo turno de 2026, diz Futura. Aí depois saiu um da Paraná Pesquisa. De quando essa daí, produção? Dá zoom ali pro pessoal poder ver a data. Saiu Bota ela inteira, da produção, 11 pro de pessoal junho, poder ver. 11 de junho, menos de um mês. Saiu também uma depois, eu acho que foi depois dessa, inclusive, da Paraná Pesquisas, também trazendo, no caso, a vitória mesmo, né? Não era nem empate, como tá falando aí nessa pesquisa da Futura. Ou seja, não procede, né? Não procede essa acusação de que o Trump estaria mentindo na postagem. Ele recebeu essas informações. É isso que o pessoal não entendeu. O Eduardo Bolsonaro está em contato com pessoas da administração Trump, né? Então, ele está alimentando todos eles com informações, inclusive com as pesquisas recentes. Então, não procede mesmo isso daí, né? Mas é óbvio, né? O desespero deles hoje está grande. Não recebeu nenhuma mensagem, provavelmente a Daniela Lima não recebeu nenhuma mensagenzinha no Zap, né? Não recebeu nenhuma mensagenzinha lá no WhatsApp dela para dizer o briefing, né? Do que como ela deveria se comportar, como ela deveria comentar, porque a notícia tinha acabado de sair e, óbvio, eles não podiam perder ali a notícia enquanto ela estava quente, né? Já estava todo mundo comentando nas redes sociais e em outras mídias, e então veio ali e ela fica perdida, né? Não sabe o que dizer. É muito interessante porque esse pessoal se vende como se eles fossem imparciais. Essa que eu acho que é a grande desonestidade, porque se eles, pelo menos, se colocassem, não temos um lado, apoiamos o Lula, né? Beleza, você já vai ligar ali, você já sabe que ali é apoio ao Lula e oposição ao Bolsonaro. Não, mas eles querem se colocar como imparciais. Aí você vê a maneira com que ela apresenta a notícia de uma crítica contundente do Trump, ao governo do PT e ao judiciário brasileiro, principalmente ao próprio Alexandre de Moraes, apesar de não estar citado nominalmente, é muito claro do que aquilo que o Donald Trump está falando se refere ao Moraes, ao julgamento do golpe, né? Então, o que a gente está vendo aí é esse desespero. Diga, Skinny. Ó, uma fala aqui. O Chiquini tá entregando ouro. Gente, nós estamos num processo político. O Brasil tem que saber a verdade. Eu não tô entregando ouro. Eu vou entregar todo o ouro, os diamantes, eu vou entregar tudo. O Brasil vai saber que esse processo é o maior escárnio jurídico da história do nosso país. E depois eu vou escrever um livro para ficar para a história. Essa aberração, essa tortura que esse menino sofreu. Tem que deixar o registro. E é até uma proteção à vida do Felipe Martins, né, o Chiquini, porque a gente já sabe que eles vão querer condenar. Um livro, não. Eu vou expor toda essa podridão para o resto da eternidade. Daqui 1000 anos eu quero que leiam o meu livro. Entendeu? E é uma proteção para a vida do Felipe Martins, porque o Felipe Martins, tendo passado por tudo isso, o sistema vai querer eliminá-lo. Gente, a gente tem que ser muito claro aqui, tá? Óbvio que não vai ser uma coisa direta, né? Mas para mim está muito claro que o plano deles é prender o Felipe Martins e algo acontecer com ele, um acidente, alguma coisa acontecer. Sabe por que selecionaram o Felipe Martins, Max? Diga. Porque o Felipe Martins, ele escreve o... Coloca aí no Chiquinho, produção, rapidinho. Eu tenho que sair em 5 minutos. O Felipe Martins, ele escreve... agora ficou uma correria minhas coisas. O Felipe Martins, ele escreve o pronunciamento do Bolsonaro de despedida, aceitando a derrota. Essa é a participação do Felipe Martins. O texto
do Bolsonaro entregando o poder, assumindo a derrota, daqui 4 anos eu volto. Esse texto é do Felipe Martins. O que eles presumem? Que o Felipe Martins deu uma afastada do Bolsonaro, porque o Felipe Martins volta para o Paraná e não viaja mais com o Bolsonaro. Eles falam assim, então o Piá não é militar, não aguenta o rojão igual os militares, é um menino, tá distante do Bolsonaro, vamos pressionar esse Piá vai delatar o que a gente quer. O Piá tá segurando o rojão até hoje. É por isso que eles selecionam ele. Cara, esse Piá ficou 10 dias numa solitária sem luz. Sem luz, sozinho numa cela. Quando pressionaram ele pra delatar, ele falou que não ia. Jogaram ele numa solitária. Tá entendendo? O Mauro Cid colocou o Felipe Martins em 3 reuniões que o Felipe Martins tem prova que não estava nas reuniões. E o Mauro Cid disse que ele, Mauro Cid, também não participou das reuniões. Essas 3 reuniões que o Mauro Cid coloca o Felipe Martins, o próprio Mauro Cid fala que não participou das reuniões. E agora o Freire Gomes, o Almirante, falam que o Felipe Martins de fato não estava nas reuniões. Eu não tô entregando ouro nenhum. Eu tô contando a maior armação da história do mundo contra Bolsonaro e os bolsonaristas. O Felipe Martins, ele existe nesse processo não porque ele é inimigo do sistema. O Felipe Martins, ele existe nesse processo porque ele era um provável delator. Como prenderam o Felipe Martins de forma escancaradamente errada, foram obrigados a denunciá-lo. Por isso que denunciaram o Felipe Martins. Para tentar corrigir o erro da prisão. Já que nós prendemos esse cara, nós temos que denunciar esse cara. Prendemos para torturar a delação. Ele não delatou. Vamos denunciar, para ficar menos feio para nós. Só que agora vocês não podem condenar esse cara. Porque os 3 fatos que vocês imputam a ele não estava na reunião. A suposta minuta não existe no processo. Vai condenar o Felipe Martins com o quê? Eu falo para vocês, gravem esse dia. Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Dia 7 de julho de 2025. Se o Felipe Martins for condenado nesse processo, é o maior erro da história do país. É 0 o tamanho de provas da acusação. O Felipe Martins tem provas, mais de 5, de que não estava nas reuniões que o Mauro Cid, mentiroso, coloca ele. Eles torturam o Mauro Cid para o Mauro Cid delatar o Felipe Martins, para prender o Felipe Martins, para torturar o Felipe Martins, e o Felipe Martins também delatar, para eles terem 2 delatores. O que eles têm? Só a delação do Mauro Cid e mais nada. Nós estamos pedindo acesso às herbes, que a TIM falou que a PF já tem desde setembro de 2023, e eles não nos dão. Me deem as herbes. Se o Felipe Martins estava em 3 reuniões, que a acusação está falando, a herb do celular dele vai falar. As antenas do celular do Felipe Martins vão mostrar se ele estava nessas 3 reuniões ou não. A TIM falou que vocês já têm as antenas do Felipe Martins. Me dá. Vamos. Se ele tiver aqui, pronto. Pode condenar. Agora, se ele não tiver... Tá me entendendo? É fácil solucionar. A acusação tá dizendo que ele estava nessas 3 reuniões. A acusação tá dizendo isso. Eu tô falando que ele não tava. A TIM já contou se ele tava ou não tava. Põe na mesa. Pronto. Sejamos homens. Vamos olhar. Abre aí o documento. Pronto. Se ele tá na reunião, a acusação ganhou e eu perdi. Se ele não tava na reunião, a acusação perdeu e eu ganhei. É isso aí. Falta humildade pra esses caras. São canalhas. Eu peço desculpa, vou ter que me ausentar, gente. Tranquilo, doutor Schiene. E o Felipe Martins, ele está com tornozeleira eletrônica, não é isso? Tá. Toda segunda-feira ele tem que ser. Toda segunda-feira ele sai na rua, constrangido, vai no fórum e fala: Oi, eu sou o Felipe Martins, estou aqui. Ah, você tá vivo? Tá aqui? Beleza. Por uma viagem que ele não fez. Essas cautelares que ele tem, não é porque ele participou de 3 reuniões ou que ele fez minuta, não. Essas 3 cautelares é porque ele viajou para os Estados Unidos. Mas na denúncia, a PGR não fala que ele viajou para os Estados Unidos. E ainda assim ele tá com as cautelares de ter viajado. É um escárnio, isso não existe. Nunca existirá um processo igual. Gente, desculpa me exaltar como eu me exalto. Tranquilo, doutor Schiene. Eu imagino também que ele deve estar com medo, né? Porque o que aconteceu com ele, o Alexandre de Moraes não quer que ninguém saiba, né? Ó, eu jamais vou me matar,
tá? Eu jamais vou matar, eu não dirijo em alta velocidade, tá bom? Então saibam, o Chiquini jamais vai cometer suicídio, ficou bem claro? Perfeitamente. Beijo É no triste, coração né, a pra gente você. ter que É bom ter falar sobre avisado. isso. É triste, mas é necessário mesmo você falar isso. Obrigado, doutor Chiquini, obrigado Beijo mesmo, pra viu? vocês, tamo junto. Obrigado, Valeu. Chiquini. Que Valeu, advogado, hein, tchau. rapaz? Olha, Obrigado. e tem mais, hein, Max? Tem o galinheiro tá arrancando as penas. Posso mostrar uma aqui? Por favor. A amante. Mostra o tweet da amante aí. A amante diz o seguinte, conhecida também como Glaze Hoffman. Ela diz assim: Donald Trump está muito equivocado se pensa que pode interferir no processo judicial brasileiro. O tempo em que Bolsonaro no que o Brasil foi subserviente aos Estados Unidos foi o tempo de Bolsonaro, que batia continência para sua bandeira e não defendia os interesses nacionais. Hoje ele responde pelos crimes que cometeu contra a democracia. Crime contra a democracia, hein? E o processo eleitoral no Brasil. Não se pode falar em perseguição quando um país soberano cumpre o devido processo legal no Estado democrático de direito, que Bolsonaro e seus golpistas tentaram destruir. O presidente dos Estados Unidos deveria cuidar de seus próprios problemas, que não são poucos, e respeitar a soberania do Brasil e de nosso judiciário. Olha, primeiro comentário que eu tenho a fazer sobre esse texto parabéns à equipe da Glaze Hoffman, que não fez esse texto no ChatGPT, porque o ChatGPT não usaria que toda hora como pronome, né? Então, parabéns à equipe da Glaze Hoffman, que escreveu esse textinho aí, né? Sem usar o ChatGPT. Né? Muito bom a equipe fazer isso aí, mas cheio de falsidades. Eu disse logo no início, o Trump está falando do processo do Moraes aqui. E aí ele diz, leave Bolsonaro alone, deixe Bolsonaro em paz, com relação ao processo dele lá. O Trump não está querendo interferir no processo judicial brasileiro. Até mesmo porque é uma farsa. E ele diz, está todo mundo vendo a farsa. Só que como é farsa, Max, pode colocar a próxima imagem aí, por favor? Porque eu mandei um recado para Beatriz, Max. Mostra lá em cima primeiro. Mostra lá em cima, produção. Essa é a querida Beatriz Chiesi. Você sabe quem é a Beatriz Chiesi, Max? Não. Não sabe, Max? Nem ideia. Deixa eu te falar quem é a Beatriz Chiesi. Beatriz Chiesi de Andrade Albuquerque Lima, ela é a chefe de gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Olha só. Olha o recadinho que eu mandei para ela lá no Instagram. Magnitsky. Então, estão chegando os dossiês, Max. Então, da querida Beatriz Chiesi de Andrade Albuquerque Lima, né? Ela ocupa o cargo de chefe de gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E aí também tem o Rafael Tamay Rocha, o único juiz auxiliar que permanece ainda no gabinete do Alexandre de Moraes. Os outros vazaram fora, a gente já avisou por quê, né? E ele é oriundo da vara criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, o único que ficou de São Paulo lá, Rafael Tamay Rocha. E os outros 3 juízes se afastaram em janeiro. Do nada. Logo em janeiro, Max. Foi exatamente quando o DOJ, Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, enviou a cartinha mencionando o meu nome, dizendo que o Alexandre de Moraes não pode fazer o que ele queria com as minhas contas. Então, entre janeiro e março, saíram do gabinete do Alexandre de Moraes Ayrton Vieira, que atuava como juiz instrutor desde maio de 2018 e era o principal aliado de Moraes lá dentro, né? Saiu em março. Rogério Marrone de Castro Sampaio, juiz auxiliar do gabinete desde fevereiro de 2018, também do nada saiu, deixou o cargo em maio de 2025. E André Solomon Tudisco, que foi nomeado juiz auxiliar em junho de 2024, também retornou ao TJ de São Paulo no início de 2025, já em janeiro. Então, a situação atual do gabinete do Alexandre de Moraes se encontra da seguinte maneira. A Beatriz, querida, né? Beatriz Chiesi de Andrade Albuquerque Lima, eu mandei aquela mensagenzinha para ela, Magnitsky, né? Mandei lá pessoalmente com o meu perfil para ela. Não sei se tu ficou sabendo que esse final de semana eu fiquei mandando mensagem pro pessoal lá no Instagram, pro Barroso, eu botei assim, engole ou cospe, é pro meu documentário sobre o João de Deus.
A cara do Marcos, vocês têm que... Mas só para Eu mandei pra eles. uma pequena precisão aí, Alan. A carta do DOJ foi em maio, né? Ah, vai maio, obrigado. Esse Por que foi enviado em movimento, janeiro? esse movimento do início foi quando você, inclusive você que descobriu, né? Uma fonte sua que revelou aí que eles estavam preocupados porque estavam sendo feita uma lista de pessoas relacionadas ao Moraes para entrar na Lei Magnífica. Lembra disso? Uhum. E aí o pessoal começou a ficar preocupado. Então, obrigado. Isso, obrigado pela correção. Então eles saíram antes da carta do DOJ. Antes da carta. Foi por causa disso, porque Entendi. chegou a informação no judiciário de que a advogada do Elon Musk, agora não lembro quem era, estava fazendo uma Não dá lista, muita dica, não. Uma lista de pessoas relacionadas ao Alexandre de Moraes que poderiam sofrer sanções pela Lei Magnífica. E aí, óbvio, né? Nem todo mundo está disposto a segurar a mão quando o barco está afundando. Né? E nós falamos isso aqui, né? Então deixa eu continuar falando das pessoas que ainda estão no barco afundando. Luciana Yuki Fujishita Sorrentino, juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, né, o TJDF-T, foi então selecionada em maio de 2025 para atuar como juiz auxiliar no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Seu nome, Luciana, está registrado aqui nos meus dossiês, né? Em breve você vai adorar, né, saber o que vai acontecer com você nos Estados Unidos. Luciana Yuki Fujishita Sorrentino, e ela possui doutorado em Direito pela Unicelb, com especialização em métodos consensuais de resolução de conflitos. Sugestivo, né? E continuará também coordenando o Centro de Inteligência da Justiça do DF. Então, a equipe atual do gabinete do Alexandre de Moraes, cujos nomes todos são anotadinhos por mim e enviados em inglês para quem precisa, é Beatriz Chiese, né? Chiese, né? Italiano. Beatriz Chiese, tutti buona gente. Beatriz Chiese de Andrade Albuquerque Lima. Beatriz, não sei se já está com cidadania italiana. Passaporte brasileiro seu vai dar ruim. Rafael Tamay Rocha. E a Luciana, que o nome dela que eu tenho que pegar de novo, Luciana Yuki Fujishita Sorrentino. Também. Em breve, eu espero, não visite mais a Disney. E o Rafael Tamay Rocha. Esse é o atual gabinete do Alexandre de Moraes. E, graças a Deus, nós estamos fazendo o dossiê dessa turma. Lembrando que eu pagarei $150 por dossiê detalhadinho de cada um desses que eu mencionei o nome aqui, porque nós iremos, com muito prazer, publicar esses dossiês em português, em inglês, dizendo o histórico de cada um deles. Max, não tem crime, né? Só o crime de censura mesmo, né? Crimes contra os direitos humanos. E o Trump não para, Max. Ele já publicou de novo e de novo e de novo. Tá aqui a cartinha do Trump. Tem como colocar na tela aí, produção. Estou mandando o link para vocês. O Trump não para. Quero agradecer aqui a Haline, que já mandou até traduzido aqui pra gente. Vamos botar na tela aí, produção. Olha isso aí, Max. Eu vou dar zoom aqui. Deixa eu ver aqui. O Trump publicou no Truth Social a cartinha dele, que é para o primeiro-ministro do Japão, né? De Tóquio. Publicou agora. Estou vendo aqui que até os comentários ainda estão contando lá no Truth Social. Eu já mandei traduzido aí, produção. Tem 2, né? Tem esse e tem mais um que ele mandou para o primeiro-ministro da Coreia do Sul. Tem como ampliar aí, produção, a tradução que eu mandei para vocês aí? Produção de inteligência artificial. Eu vou ler aqui. O de Tóquio, ele disse o seguinte: prezado senhor primeiro-ministro, é uma grande honra para mim enviar-lhe esta carta, pois ela demonstra a força e o comprometimento de nossa relação comercial e o fato de que os Estados Unidos da América concordaram em continuar trabalhando com o Japão, apesar de terem um déficit comercial significativo com seu país. No entanto, decidimos avançar com você, mas apenas com um comércio mais equilibrado e justo. Portanto,
convidamos você a participar da extraordinária economia dos Estados Unidos da América, o mercado número 1 do mundo, de longe. Tivemos anos para discutir nossa relação comercial com o Japão e concluímos que devemos nos afastar desses déficits comerciais de longo prazo e muito persistentes, gerados pelas políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais do Japão. Nosso relacionamento tem estado, infelizmente, longe de ser recíproco e, a partir do dia 1º de agosto de 2025, cobraremos do Japão uma tarifa de apenas 25% sobre todos os produtos japoneses enviados para os Estados Unidos, separadamente de todas as tarifas setoriais. Mercadorias transbordadas para evitar uma tarifa mais alta estarão sujeitas a essa tarifa mais alta. Por favor, entenda que o valor de 25% é muito inferior ao necessário para eliminar a disparidade de déficit comercial que temos com seu país. Como você sabe, não haverá tarifa se o Japão ou empresas em seu país decidirem fabricar produtos nos Estados Unidos da América. E, de fato, faremos todo o possível para obter aprovações de forma rápida, profissional e rotineira. Em outras palavras, em questão de semanas. Se, por qualquer motivo, você decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor que você escolher aumentá-las, será adicionado aos 25% que cobramos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais do Japão que causam esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos da América. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Esperamos trabalhar com você como seu parceiro comercial por muitos anos. Se você deseja abrir seus mercados comerciais, até então fechados para os Estados Unidos, e eliminar suas políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais, talvez consideremos um ajuste nesta carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo de nosso relacionamento com seu país. Você nunca se decepcionará com os Estados Unidos da América. Agradecemos sua atenção a este assunto. Com os meus melhores votos, atenciosamente, Donald J. Trump. Max, é o Trump assim acelerando tudo para fazer os Estados Unidos voltar a ter uma relação mais justa com o Japão, e depois ainda tem a carta da Coreia do Sul, Max. Pois é, o Trump ele tem esse perfil de negociador agressivo. Então ele já coloca uma tarifa alta de 25%, lembrando que hoje a tarifa básica dos Estados Unidos está em 10%, o que foi uma conquista do Donald Trump, né? Os Estados Unidos não tinham isso, e as tarifas aí dos Estados Unidos, se eu não me engano, era em torno de 4%, né, por aí. Alguns países menos do que isso, e o Trump falou que, isso na época da campanha, que queria colocar no mínimo 10% para quem quisesse vender para os Estados Unidos. E aí ele começa o ano aumentando as tarifas, colocando 45%, né? Com a China chegou a 125%, ou seja, colocando lá em cima para todo mundo chiar, fizeram aquela reclamação geral, a mídia rasgou as vestes, falou que ele ia acabar com a economia americana. Os países foram conversar com o Trump, falando, então vamos botar tudo 10%, e aí a gente vai vendo um por um. E o pessoal ainda agradeceu e ainda disse que o Trump recuou. Ou seja, ele sempre quis os 10%, ele consegue isso e ainda consegue fazer que as pessoas agradeçam a ele por ter colocado em 10%. É a famosa tática do pé na porta, né? Você coloca mais do que você quer e aí você recua para aquilo que você realmente queria e a pessoa tende a aceitar melhor. Eu acredito que esse é o caso também do Japão, e ele deixou claro aí, no fundo, o que ele quer são que as empresas japonesas construam, né, façam fábricas nos Estados Unidos. Lembrando que o Trump ele está
na minha opinião, agora é uma opinião minha, tá? Não tem nenhuma informação de bastidor, é apenas análise do que eu estou vendo. Para mim, ele está criando um ambiente autossuficiente para os Estados Unidos, principalmente para que os Estados Unidos não dependa da China e nem de seus aliados. Então, ele pode estar se preparando para uma possível guerra, né, que possa vir lá na frente. E para isso, ele precisa muito que os Estados Unidos seja autossuficiente energeticamente, né, que tenha indústrias que possam produzir nos Estados Unidos. A questão do acordo de terras raras, que é outra grande visão que o Trump teve logo no início, começou a fazer, inclusive com a Ucrânia, acordos de terras raras, porque hoje os Estados Unidos dependem muito de minérios que vêm da China, tá? Então a ideia do Trump é que os Estados Unidos seja mais autossuficiente possível e aquilo que ele precisar que ele consiga pegar de aliados, né, de aliados históricos, e não depender em nada de Rússia e China. Ele está traçando esse caminho de maneira muito agressiva. A gente está aí, basicamente são 6 meses, né, vai cumprir agora, no final desse mês, os primeiros 6 meses do governo Trump, e ele está acelerando muito esse projeto. Né? Ele já recuperou o canal do Panamá, e aí o que aconteceu? Agora já anunciaram uma parceria Brasil-China para construir uma ferrovia que vai passar pelo meio do Brasil, ligando o quê? O Atlântico ao Pacífico. Por quê? Porque antes a China utilizava o canal do Panamá, ela estava dominando o canal do Panamá, era praticamente, né, de propriedade, né, entre aspas, porque ela nunca comprou, chinês, e o Trump reverteu isso. Hoje os barcos chineses, para passar pelo canal do Panamá, precisam do aval dos Estados Unidos. Então, a China já está construindo aí uma nova rota para poder passar do Atlântico para o Pacífico, vai passar pelo Brasil e vai ter ferrovia passando por dentro da Amazônia. É impressionante, né? Como que a esquerda, que sempre travou rodovia, ferrovia, por causa da questão do meio ambiente, acaba de assinar um acordo com a China para, né, rasgar o Brasil todo com ferrovias, algo que o Brasil precisa, tá? Algo que o Brasil precisa. Mas não deveria ser feito isso por causa da China e nem para beneficiar a China nessa batalha comercial com os Estados Unidos. É isso que a gente está vendo. Até mesmo porque, Max, nós não podemos listar quais países ficaram ricos após terem relações comerciais com a China. Ninguém pode listar. Max, temos 3 pronunciamentos aqui importantíssimos. O primeiro, por favor, coloca na tela aí, produção. Pronunciamento do presidente Bolsonaro. Ele disse, recebi... Bota em tela inteira, pessoal, por favor. Recebi com muita alegria a nota do presidente Donald J. Trump. Convivi por 2 anos com o presidente Trump, onde sempre defendemos os interesses dos nossos povos e a liberdade de todos. Este processo ao qual respondo é uma aberração jurídica, lawfare, clara perseguição política, já percebida por todos de bom senso. Agradeço ao ilustre presidente e amigo, Vossa Excelência passou por algo semelhante. Foi implacavelmente perseguido, mas venceu para o bem dos Estados Unidos e dezenas de outros países verdadeiramente democráticos. Sua luta por paz, justiça e liberdade ecoa por todo o planeta. Obrigado por existir e nos dar exemplo de fé e resiliência. Assinado Jair Messias Bolsonaro. E tem mais. Agora, na sequência, produção, por favor, o pronunciamento do deputado federal Eduardo Bolsonaro, onde ele disse: muita gente me telefonando, mas não podemos passar mais detalhes sobre isso. O que posso dizer é que esta não será a única novidade vinda dos Estados Unidos nesse tempo próximo. Aproveito para agradecer a todos que se empenham nessa batalha. Apoiem a nota do Trump na Truth Social e demais redes sociais. Reforcem as orações, disse então o Eduardo Bolsonaro no Twitter. E, por último, o Lula, que sempre gosta, Max, de esbravejar,
gritar, falar, né, horrores. Mansinho nessa nota aqui. Coloca a nota aí, produção, por favor. A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei, sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito. Sem mencionar o Trump, sem falar de nada, literalmente com o cu na mão, não posso dizer outra palavra. O Lula não menciona o Trump, fala fino, porque isso aqui é nota de assessor, dá para ver claramente, né? O Lula não sabe ler e escrever, então isso é nota de assessor, e mesmo o assessor tá com medinho, Max, de mencionar o nome de Donald J. Trump. Max, qual é a sua perspectiva depois de Xi Jinping e Putin não terem ido no encontro do BRICS? 2, Donald J. Trump deixando claro para Japão, Canadá, Coreia do Sul também, né? Coreia do Sul, né, que ele não vai arredar o pé, e tá todo mundo aceitando as propostas comerciais do Donald Trump. Essa surpresa, semana... que surpresa! Que surpresa! Só pra Globo, né? Que surpresa isso, né? E calma, e essa semana Alexandre de Moraes, o réu Alexandre de Moraes, precisa apresentar a sua defesa no tribunal aqui da Flórida sobre a ação do Trump Media Group e o Rumble contra ele, porque ele queria derrubar o meu perfil. Tudo isso junto, misturado, fora Magnitsky, que tá vindo assim, igual tu viu o B2 lá? No dia 4 de julho? A Magnitsky tá vindo assim, ó, bem devagarzinho, aquele voozinho. Mas vai chegar. É aquela bomba que enterra antes de explodir, né? Ela afunda, né? Ela vai lá no fundo para nos bunkers. Para depois explodir, né? Figura de linguagem, galera. Mas símbolo, né? Símbolo do poste flamejante chegando, né? Mas o Alan, não é surpresa, assim, não tem como você achar que Japão, que Canadá, que Coreia do Sul, que esses grandes países vão se isolar dos Estados Unidos da economia americana. Coisa mais óbvia do mundo que não vai acontecer. Não vai acontecer, assim. Isso só a Miriam Leitão, né, só a Daniela Lima, só esse povo para acreditar que o Trump está fazendo vai dar um problema para os Estados Unidos. Não vai. Não vai. Ele está em plena negociação e ele está conseguindo negociar com cada país. A União Europeia já negociou, o Reino Unido já negociou, o Canadá está aí em vias também de sair um acordo. Até o Vietnã, que é um país socialista, né, de cunho muito mais socialista, já negociou, ou seja, ninguém quer ficar de fora do mercado americano. O que o Trump está fazendo é a coisa mais lógica do mundo. Se você quer participar da melhor festa que existe, então você vai pagar o preço, né? Você vai pagar o preço da entrada, né? Não vai ser barato. Então é a mesma coisa. Se você quer participar da economia americana, então pague o preço. Os Estados Unidos já eram para ter feito isso há muito tempo, já está defasado há muito tempo as tarifas comerciais dos Estados Unidos em relação a outros países. O que o Trump está fazendo é conseguir igualar as coisas, conseguir colocar as coisas no seu devido lugar. E, novamente, é a era de ouro que o Trump prometeu. Isso vai acontecer nos Estados Unidos. Aqui a gente já está com os níveis o custo, né, o preço da gasolina de 4 anos atrás. O Alan deve estar lembrando da época que ele estava chegando aqui, né? O preço da gasolina agora está chegando a esse patamar, provavelmente ainda vai cair um pouco mais, mas o que a gente está vendo nos Estados Unidos é isso, vai ser novamente uma superpotência e o governo se atuando como uma superpotência atua. É claro que
Aí você pode pensar, poxa, mas isso não vai ser prejudicial para o Brasil? Se o Brasil não se aliar aos Estados Unidos, sim. Sim, esse é o recado. Ou você se alia aos Estados Unidos, ou você vai sofrer as consequências. O recado do Trump é muito claro. E por que ele está fazendo isso? Há uma perspectiva de tensões de guerra. O Putin parece que não tem objetivo nenhum de negociar. As tensões lá no Estreito de Taiwan estão aumentando. Cada vez os voos, né, que saem de Taiwan vão perdendo espaço aéreo, né? Eu vi essa notícia outro dia, que parece que a China ela aumentou o espaço aéreo dela e diminuiu o corredor aéreo que Taiwan poderia usar. Então, a situação hoje é de uma tensão geopolítica muito grande no mundo. É claro que o Trump não quer começar nenhuma nova guerra e ele quer terminar as que já estão, né? Só lembrando quem entrou agora aqui na live, hoje o Trump tem uma reunião com o Benjamin Netanyahu, né, para falar especificamente sobre o conflito de Israel com o Hamas em Gaza, tá? Então, fiquem atentos aí às nossas redes, porque provavelmente a gente deve ter algum desenvolvimento, alguma nova notícia sobre isso, tá? Agora, eu achei muito importante a fala do Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro está em contato direto com membros do governo Trump, com deputados, o que seria o equivalente ao deputado federal, né, no Congresso americano, e senadores americanos. Então, ele está dizendo que isso é só o começo, que vem mais coisa por aí. Essa fala do Trump, já pelo que eu entendi do tweet, a postagem lá no X do Eduardo Bolsonaro, ele já estava esperando essa fala do Trump, então ele já sabia que o Trump falaria isso, e ele já disse que vem mais coisa por aí. Eu tô muito, muito ansioso, Alan. Agora, convenhamos, Max, tem uma coisa que a gente precisa levantar aqui, primeiro para o nosso público aqui no Conversa Timeline, para o nosso público que, graças ao nosso grande amigo Pitoli, está transmitindo lá. Então, pessoal da Ouro Verde, muitíssimo obrigado pela grande audiência que vocês estão dando a essa live, que é de extrema importância. E o recado que eu e o Max temos para dar para vocês hoje, Lacombe, por problemas aqui, não pôde participar conosco, mas é um recado importante que nós temos a dar a você, eleitor, você patriota, você brasileiro que está aqui preocupado com o seu país, dentro e fora dele. Você que está morando nos Estados Unidos, morando na Europa ou morando no Brasil. Esse recado que nós temos para dar para vocês é de extrema importância. Quem é o fazedor de hambúrguer agora, Max? Até quando os deputados continuarão brincando de não apoiar o Eduardo Bolsonaro? E vocês, a gente não precisa citar nomes, vocês sabem muito bem quem é que não está retuitando, quem é que não está divulgando as coisas do Eduardo Bolsonaro no Brasil. Quais deputados e senadores? Vocês sabem quais deputados e senadores e governadores e prefeitos, vereadores que não estão dando apoio ao Eduardo Bolsonaro e ficavam zombando da atividade do Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos, Max. Verdade. Cadê a turminha que dizia que o Bolsonaro estava passeando aqui? E eu não estou falando só do pessoal da oposição. Vocês sabem muito bem, tem deputado calado, que nesse momento precisa dar o braço a torcer e ver o trabalho que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos. É necessário reconhecer. É necessário dar o braço a torcer. Eu sei de vários deputados que zombaram internamente, que não queriam manifestar apoio ao Eduardo Bolsonaro. Isso aí é viagem da cabeça dele. E agora? Digam para mim. Qual deputado que você conhece que poderia estar divulgando as coisas agora e não divulga? Eu vou ler aqui os comentários. Vê o comentário da Ouro Verde, eu vou ler aqui na timeline. Eu quero ver o comentário de vocês. Quais deputados que vocês não estão vendo divulgar o que está acontecendo nesse exato momento e não está manifestando apoio do Eduardo Bolsonaro? Cadê? Eu quero vocês colocando os nomes aí. Né?
Infelizmente, é necessário colocar os pingos nos is, Max. Eu queria só dar um Diga. recadinho aqui, Alan. A gente bateu já 18 mil ao vivo hoje só no nosso canal do Conversa Timeline, né? O pessoal deixar o like, compartilhar, inscrever-se no canal. Muita gente talvez não conhece ainda o canal do Conversa Timeline, não estava inscrito, podia estar inscrito no outro, então deem uma olhada, confira se você está inscrito mesmo no canal do Conversa Timeline e agradecer, né, os nossos membros fundadores do fim de semana, o Matheus e o Ranieri, né? Então tivemos 2 membros fundadores no final de semana e um membro fundador hoje, a Camila, né? Então seja bem-vinda aí, Matheus, Muito Ranieri, obrigado, Camila. e a Camila, que se tornou membro fundadora hoje na Timeline. Lembrando que para você assinar a Timeline, poder financiar esse programa, é só entrar no site revistatimeline.com e clicar ali no botãozinho de assinar, né, e escolher um dos planos. O plano do membro fundador é aquele que a gente comenta sempre aqui, porque ele nos permite acelerar a Timeline, acelerar o projeto da Timeline. Como o valor ele é bem maior, né, o valor de assinatura é bem maior do que os outros planos, a gente consegue acelerar e poder ter tudo isso aqui, né? Isso não existiria se não fossem os assinantes e principalmente os membros fundadores, inclusive as pessoas que doaram, né? Teve gente que doou essa lente aqui que eu estou usando, né, que por isso que ela consegue focar bem em mim. Então, são vocês que fazem a Timeline, né? Sem vocês, a Timeline não existiria, a gente não poderia estar trazendo todas essas informações aqui para vocês se não fossem os assinantes. Então, assine, tem membro... tem o plano mensal, que é R$ 29,90, tem o plano anual, que você ganha 2 meses grátis, vai ter acesso a 1 ano, e o membro fundador, que é um plano vitalício. Você pode também, no membro fundador, dividir em 12 vezes, tá? Então fica até mais fácil para você conseguir pagar o valor para se tornar membro fundador, tá bom? Então entra lá, revistatimeline.com, tem um botãozinho laranja lá escrito assinar, bem em cima, você clica nele e assina um dos planos. Aí você vai ter acesso a todo o conteúdo do site revistatimeline.com, tá? Tem muitos artigos bons, artigos do Lacombe, né? Teve o artigo do Lacombe de domingo agora, você pode olhar lá assinando como assinante da revista Timeline. E ainda tem um outro detalhe que eu acho incrível, que é a comunidade dos assinantes da Timeline. Todo assinante, seja mensal, anual, membro fundador, também recebe acesso para a comunidade exclusiva, privada, dos assinantes da Timeline. E lá você consegue conversar com outros assinantes, trocar experiências, trocar ideias, você tem as lives exclusivas, você tem as entrevistas, inclusive pedir desculpas aí a todos pela sexta-feira, o Polon não pôde participar da live exclusiva na sexta, tá? Mas a gente vai remarcar com ele uma live, teve muita gente querendo ouvir o Polon ali, que é um ambiente reservado, é um ambiente fora das redes sociais, é um ambiente nosso, e a gente consegue falar com mais liberdade, né? Mais liberdade ainda, porque apesar de a gente estar nos Estados Unidos, falar no YouTube, a gente fica sujeito às restrições do YouTube, né? Então, na comunidade é onde a gente pode falar com total liberdade, né? Todos os assinantes têm acesso às lives exclusivas, entrevistas exclusivas e até o curso de soberania política do Alan dos Santos, que já está lá na comunidade. Alan. Max, é de extrema importância, gente. Eu tô aqui conversando, eu mandei mensagem aqui pro Bannon, Jason Miller. O Bannon tá até falando aqui vai ter a live do Eduardo hoje à noite, lá no Steve Bannon. Ele me pediu para participar. Eu vou ver aqui como é que tá meu horário. Não como eu posso dizer, fazer com o doce, né? Mas é porque realmente a gente tá com uma correria de coisas aqui. Eu sei que o Eduardo já estará lá com, acho que o Paulo Figueiredo também. Vou ver direitinho o horário. Tô avisando aqui ao Bannon. Gente, meu telefone não para. Então aqui já mandei mensagem aqui pro Bannon. Jason Miller. E o Jason Miller, para quem não lembra, o Jason Miller foi aquele que, como assessor de assuntos estratégicos do Trump, viajou para o Brasil quando o Bolsonaro era presidente e participou do CPAC. Né? O CPAC lá no Brasil. E o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal o parar no aeroporto de modo absolutamente ilegal e inconstitucional, sem nenhum indício de nada, foi só para uma tentativa
de intimidação, e ele voltou a ser estrategista do Trump e está no governo do Trump, né, de modo ali próximo, e ele publicou isso aqui, eu já mandei para a produção aí colocar o tweet dele. Ele falou, olha, ele botou ali umas aspas no texto do Trump, dizendo, olha, eu estou de olho nessa caça às bruxas que está sendo feito contra o presidente Bolsonaro. A produção vai colocar rapidinho ali na tela esse tweet do Jason Miller, mas quem quiser acompanhar, vai lá no X, o perfil dele é Jason Miller, JASONMILLER, é uma das últimas publicações dele. Ele foi detido no aeroporto de Brasília pela Polícia Federal de modo criminoso. Então, o que o Max está falando aqui, de vocês darem apoio ao nosso projeto Timeline, aqui em Orlando, é para dar liberdade, não só para nós três aqui, mas para todas as pessoas, todos os jornalistas que quiserem participar desse nosso projeto. Já tem muita gente já procurando a gente. Por hora a gente não pode falar muito, né, porque alguns jornalistas ainda estão no Brasil, então eles precisam de um lugar. Então hoje a cadeira aqui do Lacombe está vazia, mas eu quero mostrar para vocês aqui rapidinho, Max, câmera aberta, para o pessoal poder ver. Isso tudo aqui foi feito por vocês. Isso tudo, esse estúdio aqui inteiro, fora o estúdio de podcast lá em cima, fora o estúdio Pocket e muito mais está vindo por aí. A gente ainda tem a recepção, já mostramos para vocês que vai ser utilizado como estúdio, inclusive já tem gravações feitas na recepção. Tudo isso foi feito graças a você, assinante. Quando a gente fala assinante, não é no YouTube, tá, pessoal? É no site revistatimeline.com. Lá na Auriverde, vou pedir pro pessoal lá, os moderadores, o pessoal do chat da Auriverde, colocar lá no link, na descrição, nos comentários, para facilitar para o pessoal, revistatimeline.com/assinar. Com a sua assinatura, nós podemos ir muito mais longe. Queremos agradecer a vocês, assinantes que fazem esse nosso projeto ir adiante, né? Esse sonho do Lacombe de ter uma mídia não só para análise política, mas para muitos outros projetos que já estão em andamento, tá? Tem curso do Lacombe sendo gravado, documentário, onde nós iremos expor o que de fato aconteceu com o Terça Livre, o porquê que o Terça Livre foi perseguido, o que é o Foro de São Paulo, detalhadamente, para todos vocês entenderem, inclusive essa publicação do Trump. Então, só você assinando é que a gente pode ter essa liberdade. Nós não temos a família do Itaú para bancar a gente, nós não temos esses banqueiros que vivem bancando os grandes jornais no Brasil, só temos vocês. É cada curtida, cada comentário, cada superchat, cada visualização, cada assinatura no nosso site. É assim que você nos financia. Esse é o nosso intervalo comercial, porque nós só temos vocês, né? Graças a Deus ainda temos a Apenin, que fez esse estúdio maravilhoso, né? Lindo, bonito mesmo. E durante 15 dias nós tivemos aqui o que eu considero hoje o cara mais fera para tratar de câmera, gravação, edição, live, que existe no Brasil. Esse fera esteve aqui com a gente, ajustando tudo. Então, se a imagem está melhor, se a luz está melhor, graças a ele, né? Eu brinco, o nome dele é Rita, o nome dele não é Rita, mas nem isso a gente pode falar, porque essa pessoa ainda está no Brasil. Mas nós queremos trazê-lo para cá. Para trazê-lo para cá, a gente precisa fazer aquele contrato, a gente precisa dar segurança para essa pessoa poder estar trabalhando com a gente aqui 24 horas. Como é que a gente faz isso? É a sua assinatura. É você financiando que a gente chega lá, Max. Não tem outra maneira, né? É isso aí, não tenho mesmo. Vamos para o Superchat? Vamos para o Superchat. Deixa eu só ver aqui se tem mais algum tweet, porque tá lindo, Max, de ver o desespero dessa turma. Tá mesmo. Tá uma delícia, rapaz. Os esquerdistas, o Lula, rapaz, não ter coragem de mencionar o nome do Trump. O Lula que enfrenta todo mundo, fala, esbraveja. Foi a equipe que escreveu. Se o Lula souber escrever aquilo ali num pedaço de papel, eu enfio esse microfone no cu. Se ele conseguir escrever aquilo ali com a pontuação do jeito que está. Não foi o Lula. Foi a assessoria dele que escreveu ali. O Bolsonaro, a gente sabe que foi ele, quando ele bota aqueles tracinhos,
quando ele bota o texto dele, é simples. Você vê que é simples, mas é ele. É o jeitão dele. O Lula, não, chama um assessor ali pra escrever. O na mão. Tô adorando ver essa porra, Max. Isso. Eu tô querendo evitar palavrão, mas não dá, gente. Hoje não. Hoje não. Puta que pariu, me deixa. Vamos lá? Eu tenho cartão verde hoje. Hoje tem. Sinal verde hoje, Max? Hoje tem. Hoje não dá pra segurar, Max. Você vai ler o superchat daí? Vamos lá, consigo ler daqui. Sim. Vamos lá. Pode colocar aí na tela, professor, por favor. Tá. Aí. Batman. A parte que o Trump diz que o povo brasileiro não aceitará, eu vejo como um recado velado ao povo. Vão para as ruas e se manifestem em defesa ao Bolsonaro. É isso aí. Obrigado. Vamos pro próximo. Luciano. Boa tarde. Desde a sexta-feira, minha assinatura anual foi aprovada. Já mandei 4 e-mails. A produção já pro tá contato. respondendo já. Ah, a produção já está respondendo, viu, Luciano? Obrigado. Rapidinho, Max, antes do superchat, tem uma coisa que o Mafinha, o Barba, fez e eu quero divulgar aqui. Coloca aí, produção, esse link que eu mandei aí na tela, por favor. Olha isso aqui, de extrema importância. Ele fez uma lista de todos os políticos que estão apoiando o Eduardo Bolsonaro. Vamos ver? Olha aqui. Tem como colocar aí, produção? A produção tá ouvindo? Produção. Quer ir lá, Max? Vai lá. Bota aquele link lá. Quer ir lá? Quer ir lá no computador? É melhor. Vai lá. Coloca lá. O link é o seguinte. São os políticos que estão divulgando em apoio a Eduardo Bolsonaro e ao presidente Bolsonaro o que está acontecendo hoje. O Max vai colocar ali na tela. É bom vocês saberem quem que está fazendo o quê. Né? Nós temos aqui até agora Ramagem, Paulo Mansur, Júlia Zanata, Gaia, Major Meca, Mário Frias, Gil Diniz, deputado Sanderson, Carmelo Neto, Rodolfo Nogueira, Daniel Freitas, Dr. Frederico, deputado federal, Gilberto Silva, lá da Paraíba, e só. É. Quer que eu copie aqui, Max? Aqui, ó. Na verdade é uma lista. Ó, eu copiei. Se tu colar aí, vai. Vamos lá. Eu copiei, dá pra ir. Aí, ó. Aqui. Ah, porque eu mandei pro... Aí. Foi? O Max está colocando errado ali. Vamos só esperar. Esse link que o Max vai colocar na tela é o link que foi criado pelo Mafinha. 2 deputados. Aí pode dar aquele zoom ali. Consegue? Com os 2 dedos no mouse, você já dá aí. Dá 2 dedinhos aí. Dá 2 dedos assim no mouse que vai. Aí. Vai subindo então. Até agora nós temos. Vai descendo, quer dizer. Major Meca, Gustavo Gaia. Esses são os deputados, tá? Que vocês precisam saber que estão apoiando. Para depois vocês cobrarem os demais. Mário Frias. Vai descendo. Pode descer um pouquinho mais rápido. Gilberto Silva, da Paraíba. Vai descendo. Deputado Frederico, como eu mencionei. Vai descendo. Porque tem uns que estão calados, né? Carmelo Neto. Daniel Freitas. Vai descendo. Rodolfo Nogueira. Olha aí. Carmelo Neto a gente já falou, né? Deputado Sanderson. Gustavo Gaia. É bom que você vá lá e cobre o seu deputado e senador. Gil Diniz. Estou sentindo falta aí do Cleitinho, do Nicolas. Ó, Mário Frias. Tá aí, ó. Mário Frias apoiando sempre.
Paulo Mansur, quem mais? Agora é hora de cobrar, gente. Júlia Zanata, olha aí, desce aí, vai descendo. Major Meca, Alexandre Ramagem, vai descendo. Peraí, ali é o Paulo, né? Vai descendo. Gustavo Gai, a gente já mostrou. Quem é aquele ali que passou? Paulo Mansur, nós já mencionamos. Enfim, eu vou divulgar essa lista lá no meu X, lá no meu antigo Twitter, e vou esperar ali ver o apoio dos deputados. Divulgando aqui, ó. Eu quero ver. Divulgando quais. Estou colocando aqui, ó. Divulgando quais políticos estão apoiando Eduardo Bolsonaro. Porque agora é a hora da gente ver, né? Agora é a hora. A gente precisa ver. Não dá para não esquecer disso, né, Max? Não dá. Não dá. Não dá mesmo. Mas vamos lá, vamos continuar Bora. no Superchat. Qual que é o próximo aí? Alguma atualização de membro fundador aí, produção? Enquanto isso, está procurando enquanto vai aparecer ali o chat, vamos ver aqui se temos novos membros fundadores. Nós anunciamos os nomes dos membros fundadores. Membro fundador não é no site, tá? Quer dizer, não é no YouTube, é lá no nosso site. Se você assinar o membro fundador, você não precisa assinar mais nada, porque é uma assinatura vitalícia. Ela fica para sempre. Não é assinatura mensal, não é anual. Você já assina vitalício e assim financia o nosso trabalho cada vez mais rápido. Para quem não lembra, o Conversa Timeline, o projeto Timeline, surgiu ali na bibliotecazinha do Lacombe. A gente ficou usando cortina, ficou igual um cabaré o negócio um tempo, mas graças a Deus agora a gente está melhorando, tá ficando bonito aqui, ó, vou mostrar para vocês como é que tá. Olha isso aqui, que maravilha. Vai ficar cada vez melhor, né, Max? Tá bem legal. Então, assine aí, nós vamos mencionar o seu nome. Nossa produção falou que ainda não teve novos membros fundadores. Até agora só hoje. O Matheus, que teve no final de semana, teve Matheus e o Ranieri, e só tivemos a Camila hoje. Então vamos lá, vamos responder o superchat. Daqui a pouquinho, se Deus quiser, a gente vai ter mais membro fundador. Max. Aí consegue ler essa? Pra mim ficar longe, né? Daniela Lima tá no período fértil e sem macho. Por favor, vamos respeitar. Vamos lá, vamos pro próximo. Lê o próximo aí, Max. Douglas. Pessoal, nesse exato momento no gabinete do Moraes, é quanto a quanto? Tu tem que parar de arrumar essas confusões. É isso aí mesmo. É quanto a quanto, Leônidas? É isso aí mesmo. Vamos lá pro próximo. Obrigado, Douglas. Robertinho, estou lançando uma enquete para saber o que vocês acham. O ovo vai chocar? Vai estourar? Vai ser cozido? Vai ser frito? Ou vão prender o ovo? Deixe sua opinião no chat. Alan, meu herói. Obrigado. Roberto. Eu acho que vai chocar, Max. Vai ser até serpente pequenininha desse troço aí. Milena, sou fã do Terça Livre desde 2019. Só achei a TL via Auri Verde. Pitoli, Deus te obrigado. abençoe. Hashtag ajude a TT. Legal. Olha, deixa esse superchat aí, porque, olha, Pitoli, a gente não tem palavras para te agradecer, cara. Eu tava comentando com o Max, deixa na tela aí, produção. Eu tava comentando com o Max, que volta e meia eu encontro as pessoas aqui em Orlando. O que as pessoas me perguntam, Max? Pô, você tem que voltar a gravar, você tem que voltar... Voltar ao Terça Livre. E se não fosse o Lacombe, a gente não estaria aqui com essa Exato. grande oportunidade, né? Agradecer ao Com Lacombe. certeza. E, pô, e o nome Timeline é até significativo, né? Porque dá para usar TL ainda, do Terça Livre. Realmente o Terça Livre tá parado, né? Não tem como existir por hora. Inclusive, nós estamos em contato com o YouTube, né? Para poder ver o que a gente consegue fazer nessas mudanças todas, né? Mudança de postura, tanto do YouTube, mudança de postura de governo nos Estados Unidos da América. Já está mais do que comprovado. YouTube, Facebook e o Facebook e Instagram, né? Então, Google, Meta, que é Facebook e Instagram, e o X, né, o antigo Twitter, foram utilizados pelo governo americano para poder fingir que estavam mudando as políticas de usuário, né, políticas de privacidade do usuário, que é
aquele agreement, que você faz aquele acordo, que você eu concordo, quando você cria sua rede social, eles usaram de subterfúgio para derrubar opositores, né? E o Terça Livre foi um deles, né? O fruto dessa tirania do Alexandre de Moraes. Então, da noite para o dia, eu, Max, Ítalo, a nossa equipe, a gente tinha perdido aí 1 milhão. Quer pegar a plaquinha lá, Max, rapidinho? Claro. Só para mostrar para o pessoal, perdemos mais de 1 milhão e 300 seguidores. Isso em 2020. Você imagina qual tamanho que seria o Terça Livre hoje se não tivessem derrubado o nosso canal. O Max foi pegar a plaquinha lá no podcast. Estaríamos gigante. No Pocket, né? Então, estaríamos gigante hoje. E se não fossem pessoas como o Pitoli na Hora Verde. Pitoli, olha, meu irmãozão, meu Deus do céu, não tem nem palavras para agradecer. Nessas horas que a gente vê, né? O pessoal que estende a mão mesmo, não deixa a gente para trás. O Pitoli fez esse prazer aí, fez essa caridade, né? Gente, o Pitoli não recebe nada, tá? 0 centavo. Não é assim, eu vou lá e pago, ou o Pitoli cobra alguma coisa. Nunca, o Pitoli nunca cobrou nada. Quase derrubei aqui. Nunca cobrou nada. Divulga de coração. Vocês não têm ideia. Pode parecer discurso, sei lá, que a gente está armando. Não, o Pitoli não cobra nada para divulgar o projeto da Conversa Timeline. Olha aqui que lindo. O Max está com Não, vem aqui. Podia vir por ali mesmo? Tá. Aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, ó. É isso aqui que a gente perdeu, ó. 1 milhão e 300. Estão vendo aí? 1 milhão e 300 seguidores. Estaremos hoje... Deixa aqui. Estaremos hoje bem maiores, mas fomos perseguidos. E agora a gente está reconstruindo tudo do zero aqui com esse projeto do Lacombe, que nos acolheu a mim e o Max. A gente não tem nem palavras para agradecer. Então, a Milena Pagliarini. Tutti buona gente, hein, Max? Verdade. Pagliarini. Obrigado, Milena. Obrigado aí por ter nos encontrado por meio do Pitoli. Vamos agradecer ao Pitoli de coração, né, Max? De coração, nosso Pitoli é um grande e ele ainda botou, amigo, ele ajude um grande TT, parceiro. Pois é. Muito obrigado mesmo. Vamos lá para o próximo superchat. É o Vinícius. Chiquini, mesmo que a Uber não tenha gravação, a maior parte dos motoristas gravam a corrida, seja por câmera, seja pelo app Stop Club. Interessante também essa informação aí do Vinícius. Obrigado, Vinícius. Obrigado. Lauro, Flow Podcast, Inutilismo e Jovem Nerd viraram a casaca. Não teve uma movimentação estranha aí recentemente? Parece que o consórcio invadiu a rede. Tá todo mundo com o rabo preso nessas agências que domaram o discurso geral. Domaram mesmo, é exatamente isso. Domaram, completamente. É exatamente isso. Essas agências todas domaram o discurso. E agora está tendo o Gabinete do Amor, né? O governo do PT juntando influenciadores para fazer a guerra entre pobres e ricos. Né? E eles vivendo do dinheiro dos bancos, né? É bom lembrar isso. Né? É isso aí. Eles é que vivem dos banqueiros, né? É isso aí. O que seria do Lula sem dar todo o dinheiro que ele dá para os banqueiros, né? Tudo que eles fazem hoje, eles favorecem os banqueiros. São os mais favorecidos desse governo desde o início. Obrigado, Lauro. Elias, parece até que o Molusco está se referindo ao Alexandre. O tweet dele, né? É verdade. Querendo falar do Trump, ele falou do Alexandre de Moraes, na verdade. Né? Boa. Obrigado, Elias. Patrícia, boa tarde a todos. Timbalas está em Macapá. Olha, acompanhado de Lili Pacheco. Pela manhã palestrou no TJAP e agora à tarde, a partir das 17 horas, vai palestrar na OAB. Olha aí, que legal, hein? Na OAB do Amapá. Estarei presente. Ele tá lá e tá lá com aquelas informações que eu te falei, né? Brazilian Carpenter. Eleger mais senadores na próxima eleição seria mais importante que o presidente? A questão toda no Brasil, para mim, é que a pauta mais urgente é, de fato, colocar o judiciário no seu lugar constitucional. Né? Reconduzir o judiciário, porque a gente está virando um absolutismo do judiciário, né? Não é nem mais
eu vi alguém comentando isso e eu concordo, né? Nem mais um ativismo, né? É já um absolutismo do judiciário brasileiro. Então é difícil pensar em qualquer outra coisa acontecendo no Brasil antes que a gente consiga mostrar que ministros do STF não podem tudo, né? Eles não podem legislar, que eles não podem fazer o papel do executivo, que eles não podem simplesmente prender pessoas por qualquer motivo que apareça. Então, hoje o Brasil ele tem essa anomalia. Eu diria que essa realmente é a pauta mais urgente. Tá? Obrigado. E, sobretudo, fazer com que o brasileiro entenda a gravidade do problema, né? Que vai muito além do que eleições eleitorais. Né? Nós temos um desafio muito grande pela frente. Como nós estávamos falando aqui outro dia, Max, sobre CLT, sobre impostos. O brasileiro comum, médio, não tem ideia do quanto ele está atolado em ditadura, com fachada de república, com fachada de democracia. Né? Então é muito pior do que se imagina. Vamos lá. Elias Júnior, não concordo com esses canais viraram a casaca, sempre foram de esquerda. Jovem Nerd, por exemplo, é da Magalu. É verdade. Obrigado, Elias. Valéria, olá rapazes, vocês viram a artilharia pesada que a Janja reuniu para atuar na guerra da desinformação? Atuar, no caso. Para atuar, é. Só canhão enferrujado e garrucha velha. Beijinhos de Lisboa com o calor da moléstia. Legal, obrigado, Valéria. Rita, qual o Zéu para TT? É Zéu arroba... É zel@ajudeatt.com. Então, a mesma coisa do Pix, só que é Zéu na frente. É zel@ajudeatt.com. Obrigado, Rita. Júnior disse que fez um Pix para TT. Obrigado, puxa, Júnior. Obrigado. Também de se tornou coração. membro aqui por 3 meses do canal, do YouTube, né? Deus te abençoe, Júnior. Obrigado, hein? Obrigado mesmo. E o Eduardo Melo. Ó, nosso grande amigo aí, ó. Eduardo. Queridos irmãos, Pax Christi, esse trabalho me lembrou o livro do amado Cardeal Vantuan, Testemunhas da Esperança. Vocês estão catalisando as esperanças de todos nós. Saudades de vocês, Pax. Poxa, obrigado, Eduardo. Eu acho que realmente é fundamental entendermos que essa nossa luta é uma luta espiritual, né? Eu sempre fico emocionado, né, vendo esse vídeo, porque foi uma decisão que eu e minha esposa tomamos para se abrir a vocês da necessidade que a gente tem. Graças a Deus o vídeo foi gravado antes da gente conseguir a fisioterapia. Agora a gente já conseguiu a físio. Tem muita coisa acontecendo. Até o estúdio, né, não estava ainda assim quando a gente tomou essa decisão. As coisas foram melhorando, tanto para a Timeline quanto para minha família. Mas ainda falta muito, né? Quantos membros fundadores? Só a Camila mesmo, Max? Até agora só Camila. Pô, não. A gente só vai terminar aqui com mais um assinante membro fundador, não é possível. Pelo menos, né? Não, tem que ter mais um. Além da Camila, não é possível. Vamos lá, pessoal. É conversatimeline.com/assinar. Vamos ver aí. Alan, faça o QR Code na tela, é melhor para fazer o Pix, o Pix para TT, né? Mas para assinar, olha aqui, ó, o QR Code aqui, ó, tá bem aqui, ó. Se você estiver assistindo pela TV e você quiser aproximar o seu celular assim, ó, você já consegue fazer a sua assinatura. Alan, confirma o nome da sua esposa, Caroline De Gasperi. Não tem erro, gente. É pix@ajudeatt.com, tá? Não tem erro. É o nome da minha esposa. Quem puder segui-la também lá no Instagram, agradeço. E a minha conta 47, ninguém tá derrubando, Max. Ninguém derruba a minha conta 47 no Instagram. E nem a Acabou, conta, né? e nem a conta 5. Alan conta 5 lá no X também, ninguém derruba. Antes o pessoal queria derrubar. O videozinho aí da semana passada, a gente indo lá para fisioterapia, Carol com a TT que agora tá andando, né? Então vocês estão vendo aí a TT, ela tá com um pouquinho de dificuldade, mas ela tá andando. Essa é a querida TT. Ela tá andando e indo para físio. Hoje eu saio daqui correndo e a gente tá indo lá para fisioterapia aí do Health Clinic, Hope Clinic, né? Obrigado aí, pessoal.
Graças a vocês aí, tá? Graças ao apoio de vocês. Enfim. Pô, a gente podia ter mais um membro fundador, hein, Max? Só mais um. Pelo menos mais um, né? Se a pessoa não quiser, coloque nem o primeiro nome, a gente chama de Magnitsky. É isso aí. Só entrar lá, né? Revistatimeline.com. A gente não tá falando de membro do canal do YouTube, não, tá, gente? É lá no site revistatimeline.com. Você clica no botãozinho de assinar e se torna aí assinante nosso, que é o que financia, né? Vera! Esse projeto. Chegou? Vera! Olha Aí, aí, ó. Quase Vera Cruz. Dá vontade de... É a Vera, que é verdade, né? Aí, ó. Vera, Camila e Vera. Pô, até o final do dia, então, a gente vai anunciar mais aí. Tivemos 2 membros fundadores aí. A gente sempre termina o programa com 10 assinantes membros fundadores. Muita gente nova no canal. Não deixe de se inscrever. Não deixe de conferir ali Conversa Timeline. É youtube.com/Conversa Timeline. Se você digitar isso para os seus amigos, no WhatsApp dá certo. Você não precisa nem botar www. Bota assim, ó, youtube.com/ aí coloca arroba, escreve Conversa Timeline e mandar para os seus amigos, vai direto para o canal. Eu identifiquei nesse final de semana aí que a gente estava sem nada na aba vídeos, e agora quando a pessoa clica lá, agora tem lá os vídeos. Divulguem, não deixem de falar para as pessoas, olha, Alan e Max, que eram lá do Terça Livre, agora estão com Conversa Timeline. E se você quiser divulgar para os seus amigos, zap.revistatimeline.com, zap.revistatimeline.com, zap ZAP mesmo, tá? zap.revistatimeline.com. Você vai poder entrar para os nossos grupos, olha aqui, ó, zap.revistatimeline.com. Você vai poder entrar para os nossos grupos e receber vídeos novos e lives exclusivas. Do nada a gente precisa entrar ao vivo, né, Max? A gente precisa estar atento, a gente precisa, você precisa ser avisado. A gente não vai contar com a notificação do X e nem do YouTube. A gente vai diretamente mandar isso para você. Seu número vai ficar guardadinho lá não fica visível para os outros, né? Porque antes tinha esse problema, né? De entrar em grupos. Deixa eu contar uma coisa engraçada sobre o negócio de Zap. O padre da São Pio X, um americano, que está fazendo missão em São Paulo, né? Estive com ele na missa domingo, e ele está falando português bem, né? E aí eu falei, padre, esse número aí é o meu número pessoal, você pode falar comigo, tanto pro iMessage, né? De iPhone para iPhone, quanto também pelo WhatsApp. Aí ele virou para mim e falou assim, pelo Zap? Eu falei, ei, padre, já aprendeu o que é Zap no Brasil? Então, zap.revistatimeline.com. Até o padre americano já tá sabendo que no Brasil é Zap. Legal. Legal, né? Vamos lá, então? Continuar aqui. Júnior, saudades do nosso terça. Sempre que posso, estou acompanhando o Ítalo. Estou com muitas esperanças no Brasil. Abraços. A saudade acabou. Tá aqui, ó, Timeline. Com isso, esse aí foi o último e a gente termina, Max. Esse foi o último? Foi. Inclusive, o pessoal hoje, botou então ali, that's all, folks. Foram poucos. Obrigado a todo mundo que... Sandra e José. Olha aí, agora sim. Sandra e José. Camila, deixa eu botar a câmera aqui, ó. A gente vai conseguir os 11. Camila, Vera, Sandra e José. Olha aí que maravilha. Um beijo para Camila, Vera, Sandra e José, novos membros fundadores hoje. Muito obrigado a vocês que não deixam a gente desistir, estão sempre aqui com a gente, ajudando esse trabalho maravilhoso ir adiante, tá? E se quiser, a gente tem vídeo exclusivo aqui do Eduardo Bolsonaro. Quer colocar? Quer colocar o vídeo do Eduardo rapidinho? Claro, com certeza. Então roda o vídeo do Eduardo aí, produção. Poxa, todo mundo quer ou dá o clique aí, ou coloca o vídeo dele aí, o arquivo já mandei para vocês. Enquanto isso, membros fundadores, de novo, hein, Max? Enquanto a produção tá colocando o vídeo lá. Camila, Vera, Sandra e José. Olha aí lá como. Quando você não tá, as mulheres são a maioria. Ó. As mulheres, maioria, Max. Aí. Verdade. 3-1. De novo, né? 3-1. De novo. Aí daqui a pouco lá como grava um vídeo e vai. Os homens vão virar. Eu não sei porquê. Os homens viram quando tá aí. Vamos lá, vamos assistir ao vídeo do Eduardo. Tela inteira aí, produção. Vamos lá. Vocês viram o post que o Trump acabou de fazer na sua rede social, a Truth Social, falando sobre o Jair Bolsonaro? Eu e o mundo estamos assistindo a eles fazerem nada mais do que persegui-lo, dia após dia, noite após noite, mês após mês.
ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo seu povo. Conheci Jair Bolsonaro, ele era um líder forte, que realmente ama o seu país, além de um negociador muito duro nas questões comerciais. A sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando as pesquisas. Isso nada mais é do que um ataque a um opositor político, algo sobre o qual eu sei muito bem. Aconteceu comigo 10 vezes mais. E agora o nosso país é o que mais está à frente no mundo. O grande povo do Brasil não vai tolerar o que está se fazendo com seu ex-presidente. Estarei observando a caça às bruxas de Jair Bolsonaro e a sua família e os seus milhares de apoiadores de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil, que chama-se eleição. É um recado para quem acha que o Brasil não tem espaço na agenda política da maior potência bélica e econômica do mundo, e o recado que a questão vai para além somente de Jair Bolsonaro, mas também os seus familiares e os seus apoiadores. Eu hoje estou vivendo no exílio aqui nos Estados Unidos por conta dessa perseguição. E daí, em virtude dessa postagem do Trump, tem muita gente me ligando para querer saber detalhes, etc. Eu só posso dizer que a gente não pode entrar nesses pormenores, mas o que eu posso garantir para vocês é que essa não será a única novidade vinda dos Estados Unidos sobre esse tema da perseguição no Brasil nessa semana. Um abraço, fiquem com Deus, nós venceremos. Para tudo, Max. Camila, Vera, Sandra, José e Patrícia. Aí, ó. 5 membros fundadores. Maravilha. Sendo, aí, ó, mulheres ganhando. 4-1. Ganhando. Tá ouvindo, Lacombe? Depois o Lacombe vai ver, coitado. Agora ele não vai conseguir, não. Camila, Vera, Sandra, José e Patrícia, 5 membros fundadores. Só que tem um detalhe. O Para Tudo nem era pro 5º membro fundador. O Para Tudo é para esse link aqui, ó. Coloca na tela, produção, que eu só acreditei depois que eu cliquei. Eu só acreditei depois que eu cliquei. Tô curioso agora. Nem eu sei o que é. Não, eu só acreditei depois que eu cliquei. Coloca na tela aí, produção, por favor. Olha isso aqui. Tarcísio, com a palavra presidente Donald Trump. Jair Bolsonaro deve ser julgado somente pelo povo brasileiro durante as eleições. Força presidente. Tarcísio. Olha aí. Que todo mundo já se ligou que está querendo tomar o lugar do presidente Bolsonaro nas eleições. O Tarcísio. Ah, não, eu quero te ouvir nessa, Max. Depois disso a gente pode terminar o programa. Agora o negócio ficou diferente. Ele teve lá em Lisboa, né? Recentemente no Gilmar-Palusa. Fez um discurso como se fosse candidato, né? Como se fosse já candidato pro ano que vem. Então acho que ele deve ter visto que a coisa não vai ser bem assim, né? O sistema brasileiro agora deve estar se reunindo para entender como agir daqui para frente. Né? O Fábio mesmo, por exemplo, acho que não assiste a gente, não. Ele deve ter chegado recentemente. Ele falou assim, porra, tomar o lugar do Bolsonaro, ele não está sabendo mais. Que está na cara que o Tarcísio não está agindo como deveria. E está querendo tomar o lugar. É isso aí, ó. Tem um superchat novo, Edson. Hoje chegamos aos 18 mil ao vivo. Logo, logo voltaremos à audiência do Terça Livre. É isso aí, também acho. Sobretudo com o Tarcísio assistindo e ouvindo a gente falar, ó. Não muda de postura, não muda de posição e trate de apoiar a GMC de Bolsonaro, Tarcísio. A Patrícia, o meu aniversário e meu presente, me tornei membro fundadora de um projeto para futuro melhor que legal. para minha filha. Olha. Legal, hein? Obrigado, isso aí. Patrícia. Seja bem-vinda. Olha que maravilha. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. Ela se tornou membro fundador. Gente, nós lemos os superchats de 30 para cima, né? Então, a Patrícia, porque ela se tornou membro fundador e a gente colocou aqui. Enfim, agora sim, né? Nós estamos aí com... Então, chegamos então com Camila, Vera, Sandra, José e Patrícia, 5 novos membros fundadores no programa de hoje. E com o Tarcísio tendo de divulgar a publicação do Donald J. Trump. Fez mais do que o dever. Não fez mais do que o dever, Tarcísio, ao divulgar e apoiar o presidente Jair Messias Bolsonaro. Max, com isso a gente pode realmente encerrar agora. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pelo apoio, financiamento de vocês. E amanhã a gente volta, né, com Conversa Timeline ao meio-dia, horário de Brasília. Vai ser um prazer
estar aqui com vocês, ainda mais depois dessas notícias de hoje. Então, vamos ver o que vai sair hoje. A gente vai estar de olho e amanhã trazendo tudo no detalhe para vocês. Então, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.